10 coisas que você precisa parar de fazer agora mesmo, de acordo com o estoicismo. Então, a primeira coisa que você tem que parar de fazer é sofrer por problemas imaginários. Então, os nossos julgamentos internos são a causa de grande parte de nosso sofrimento. Mas os estoicos se esforçam em ver as coisas como elas são. E o Sêneca disse que sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade. E ao aprendermos a ver esses eventos objetivamente, nem como bons e nem como ruins, nos poupamos de muita dor. Então, por exemplo, você ouviu um boato na empresa em que você trabalha. Disseram que a empresa está com prejuízo e precisa demitir vários funcionários. Daí você começa a ficar com medo de perder o emprego. Veja que o problema não é o risco de ser demitido, mas sim a sua visão distorcida da situação que causa medo. E esse boato não é necessariamente algo totalmente infeliz, pois você não sabe se é verdade ou se somente alguns funcionários seriam demitidos. E mesmo se você for demitido, você terá a chance de encontrar um emprego melhor e pode ter sido uma das melhores coisas que já aconteceu com você. Então, essa habilidade de ver os eventos objetivamente não ocorre naturalmente. Isso você aprimora com a sua própria intenção. Segunda coisa, se comparar aos outros. Então, William Irvine disse que precisamos aprender a aceitar os nossos erros e aprender a elogiar as características admiráveis que vemos em outras pessoas. Só porque outra pessoa é bem-sucedida, não significa que perdemos e fracassamos. Precisamos deixar de lado o ego que nos faz pensar que se alguém sair melhor do que a gente, que estaremos saindo pior. E a única pessoa com quem você deve se comparar é você mesmo. Vencer não é o bastante. Podemos vencer por sorte. Podemos ser idiotas e mesmo assim vencer. Qualquer um pode vencer. Mas nem todos são a melhor versão possível de si mesmos. Isso quem disse foi o Ryan Holiday, no livro O Ego é o Seu Inimigo. Então busque ser a melhor versão possível, a sua melhor versão. Para isso, precisamos definir a nossa própria versão de sucesso que não dependa de coisas fora do nosso controle. Você não pode controlar o quão bom vai ser em algo. Daí quando você se comparar com os outros, você está amarrando seu sucesso a algo que não temos controle. Você só pode controlar a si mesmo e a sua habilidade. Então a única medida real deve ser o seu próprio progresso de vida. Terceira coisa para você parar de fazer é lamentar sobre seus problemas. Então Marco Aurélio diz o seguinte: que ninguém te ouça reclamar sobre a vida, nem você mesmo. Então reclamar é fácil. Reclamar é descrever algo de forma negativa, sem indicar quais seriam os próximos passos para resolver o problema. O epíteto nos aconselha a focar no que podemos influenciar, ao invés de nos preocuparmos com o que está fora de nosso controle. E ele mesmo disse que só existe um caminho para a felicidade, e é parar de se preocupar com coisas que estão além do poder de nossa vontade. Tudo o que acontece é suportável ou não. Se for suportável, então aguente, pare de reclamar. Se for insuportável, então pare de reclamar. Sua destruição também significará o fim. Apenas lembre-se, você pode suportar qualquer coisa que sua mente torne insuportável, tratando-a como do seu interesse. Isso disse o Marco Aurélio. Quarta coisa para parar de fazer é julgar outras pessoas. Então, ao ver como as pessoas são influenciadas pelos seus impulsos, a forma de como fazem coisas egoístas ou as falsas crenças que possuem, certifique-se de que você está fazendo isso como um exercício de empatia e compreensão. É quando você reconhece onde os outros erraram ou foram enganados, para que você faça melhor e evite os destinos deles, e não para que você possa julgá-los e dispensá-los. O Lincoln diz o seguinte: eles são exatamente o que seríamos na situação deles. E quando você vê as fraquezas de outras pessoas, use-as como uma forma de você julgar e melhorar a si mesmo. Quinta coisa é ter medo de pedir ajuda. Você parar de fazer isso. Marco Aurélio diz o seguinte: não tenha vergonha de precisar de ajuda. Como um soldado atacando um muro, você tem a missão a cumprir.
E se você foi ferido e precisa de um camarada para puxá-lo, e daí? Então, quando você pede ajuda, você não está procurando uma esmola, está procurando conselhos. Estamos juntos nessa missão. Somos camaradas. Não há problema em pedir ajuda. E se isso te faz melhor, então é o certo a fazer. Sexta coisa para parar de fazer é dizer sim a tudo. Então, uma das coisas mais difíceis na vida é dizer não. E muitas vezes dizemos sim sem pensar. Achamos que o sim vai nos deixar realizar mais, nos dar mais do que queremos, quando na verdade impede o que buscamos. A gente desperdiça as nossas vidas fazendo coisas que a gente não gosta, para provar nosso valor a pessoas que não respeitamos e para conseguir coisas que não queremos. E o Sêneca diz o seguinte: nenhuma pessoa desistiria nem de 1 milímetro de sua propriedade, e a menor disputa com o vizinho pode significar o inferno para pagar. No entanto, deixamos facilmente que outros invadam nossas vidas. Pior, muitas vezes pavimentamos o caminho para aqueles que assumem o controle. Nenhuma pessoa distribui seu dinheiro para os transeuntes, mas para quantos cada um de nós distribui nossas vidas. Somos pão duros, com o dinheiro e a propriedade, mas pensamos muito pouco sobre perder tempo. A única coisa sobre a qual todos nós devemos ser os mais duros avarentos. Então, a propriedade e dinheiro podem ser recuperados. Já o tempo é o nosso bem substituível. Não podemos comprar mais dele e não tem reembolso. Só podemos esperar desperdiçar o mínimo possível. Sétima coisa, parar de fazer é seguir a multidão. Então, Sêneca ensina que se queremos ser felizes, devemos parar de seguir a multidão e começar a pensar em nós mesmos e também defender o que é certo. Isso mais especificamente quando a multidão está fazendo mal. Temos uma multidão que influencia a nossa cultura, tanto online quanto offline. Então Sêneca acreditava que as emoções contagiantes da multidão influenciavam os outros a serem egoístas. Até mesmo grandes pessoas poderiam ser abaladas em seus princípios por causa de uma multidão de pessoas diferentes dele. Para ele, era melhor nem odiar, nem imitar o mundo. Ele aconselha você evitar de se tornar como os maus, pois eles são muitos. Nem ser inimigo de muitos, pois eles são diferentes de você. Quando acreditamos somente nos outros e não em nossas próprias opiniões, nunca seremos capazes de julgar a vida. É a mesma coisa de que os outros podem decidir o rumo da sua vida quando você não decide. Oitava coisa, focar só no resultado e não no processo. Uma coisa que tem que parar de fazer. Então Sêneca diz a seguinte frase: o homem sábio considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. Como os estoicos se concentravam no processo, seu objetivo era fazer de tudo para ter uma vida feliz e viver pela virtude. A forma como a gente faz as coisas no mundo importa. São ações racionais e motivadas pela virtude, como ser paciente, atencioso, justo, autodisciplinado, calmo, etc. E é basicamente tentar fazer a coisa certa, que é o processo, independentemente do resultado. E é claro que os estoicos buscam a saúde e a amizade na vida como a maioria das pessoas, mas eles fazem isso sem apego. Ou seja, essas coisas são desejáveis, mas não importam no final. Podemos controlar a forma como fazemos as coisas, mas os resultados não estão sob nosso controle. Então, por exemplo, eu faço exercícios físicos regularmente e tenho boa alimentação e sono. Mesmo que eu dê o meu melhor, pode ser que ainda assim eu fique doente. Então é por isso que me julgo pelo esforço, não pelo resultado. O esforço está em meu poder. E se meu esforço for grande, já consegui. Não na coisa para parar de fazer. É não aprender algo com alguém. Você não querer aprender nada com ninguém. Então não basta somente aprender com a história ou agradecer as lições explícitas que recebemos de nossos professores. Precisamos manter nossos olhos abertos e procurar oportunidades para aprender com os outros. Todo mundo é melhor do que nós em alguma coisa, mesmo que seja algo pequeno. E se a gente quer continuar melhorando,
precisamos nos concentrar nisso mais do que qualquer outra coisa. 10ª coisa é deixar os hábitos tomarem controle de você. O Epíteto disse que a formação de hábitos é igual a alimentar o fogo. Cada hábito se fortalece a partir de suas ações correspondentes. E sabendo disso, precisamos saber controlar os nossos hábitos, de forma que tenhamos hábitos bons e eliminar os hábitos ruins, ao invés deles tomarem controle de você. E aí o Sêneca fala disso. Meus dias têm um único objetivo, assim como minhas noites, acabar com velhos males. Ele não disse que é ganhar mais dinheiro, escrever mais coisas brilhantes, etc. E sim que seu objetivo era acabar com seus próprios maus hábitos. E para eliminar esses maus hábitos, temos o James Clear, a sua seguinte frase: você não elimina um mau hábito, você o substitui. Por exemplo, o Sêneca, ele tinha um temperamento ruim, ele tinha raiva, mas isso se tornou uma deixa para Sêneca encontrar a sua caneta e começar a escrever. Aí tem um outro exemplo também. Você bebe quando está estressado, vamos supor. Daí, com que você pode substituir esse comportamento? Você pode fazer um diário ao invés de beber. Pode correr, ler, etc. E essa é a forma de quebrar um mau hábito e substituí-lo por outro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like que me ajuda bastante. E se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você sempre acompanhar os conteúdos que são valiosos para sua vida, que pode te ajudar bastante. Te vejo no próximo vídeo. Um abração para você.